Glória a Deus, olá meu irmão e minha irmã, a paz do Senhor Jesus. Eu quero trazer hoje aqui uma grande palavra sobre a questão do pecado. O pecado, transgressão às leis estabelecidas por Deus. E a desobediência, errar. Então, o que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que é ao contrário daquilo que Deus estabeleceu. Mas hoje eu quero falar sobre duas normas e duas regras. E você vai ver que o homem ele quer escapar dessas duas normas estabelecidas por Deus e sob duas regras. Se nós for ver desde já, na nossa casa tem muita regra, no carro tem muita regra. Vamos aqui rapidinho, abrir uma porta, tem que fechar. Acendeu uma luz, tem que apagar. Então sujou, tem que limpar. Quantas regras e normas tem dentro de uma casa nossa? Agora o nosso Deus, o Criador de tudo, do universo, ele estabelece duas normas e duas regras. E agora o homem não quer obedecer e quer escapar. A primeira regra, a primeira norma que nós vamos falar. Eu peço a você que se inscreva no canal, dê like, faça comentário e compartilhe este vídeo. A primeira norma que estabelecida por Deus está em João, capítulo de número 3, versículo 18. Ora, o homem peca quando transgride as normas estabelecidas por Deus em relação ao Criador. Olha a primeira norma. Quem crê em Jesus não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Um dia uma pessoa chegou para mim e disse: pastor, eu só não vou para a igreja porque eu não concordo com o que vocês dizem, com o que vocês falam, que quem crê em Jesus, quer dizer que se eu não creio em Jesus, eu já estou condenado. Mas não é coisa de pastor, de presbítero, de igreja B, de igreja C, não. É coisa de Deus, é uma norma estabelecida por Ele. Está lá em João capítulo 3, versículo 18. Quem crê em Jesus será salvo, quem não crê será condenado. Aí se as nossas normas e regras não podem ser quebradas dentro de uma casa, e as de Deus tem que ser quebrada. Então a primeira norma é essa. A segunda norma, o homem peca quando transgride as normas estabelecidas por Deus em relação ao seu próprio corpo. Olha o que é que diz a segunda norma de Deus. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. Então, quem destruir esse templo aqui, olha, tá vendo? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que ter medo, não é daquele que não tem poder de fazer nada com a nossa alma, não. Nós temos que temer esse aqui, que tem o poder no corpo, o poder na alma. Então, a segunda norma estabelecida por Deus é aquele que destruiu o seu corpo, com vício, com coisa alguma, Deus lançará ele lá. Então as pessoas dizem assim: eu não acredito, pastor. Não, mas pense numa coisa que não vai mudar nada. É a pessoa crer ou não crer. Você quer ver aqui 1 Coríntios, capítulo de número 3. Vou ler aqui. 1 Coríntios, capítulo de número 3. Louvado seja o nome do Senhor. O 3, 16 e 17. Vamos ver o que diz. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Tá vendo? Ele faz aqui uma pergunta.
Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Está vendo? Então aquele que destrói o templo e ainda quando vai, alguém ainda bota aquelas mensagens enganadoras, né? Aquelas mensagens que Deus os chamou para melhor servir. De maneira alguma, isso aqui são normas de Deus. E eu falei só 2 normas e 2 regras. A primeira norma, você lembra? Quem crê em Cristo pode abrir sua Bíblia, a edição Paulina, aquela grandona que você tem cheia de foto, a evangélica João Ferreira de Almeida, corrigida, atualizada. Aí vê qualquer uma Bíblia que você abrir, você for lá em João capítulo 3, versículo 18, você vai encontrar. Quem crê em Jesus Cristo será salvo, quem não crê é condenado. Porque foi o que ele fez, foi o favor que ele fez. Ele foi pregado naquela cruz para salvar o homem. Então, a primeira norma é essa. A segunda norma é: se alguém destruir esse corpo, Deus o destruirá, lançará ele lá naquele lugar. Mas aqui são as 2 normas. Agora vamos para as 2 regras. Só essas 2 normas que ele deixou, e agora a primeira regra. Primeira regra: o homem peca quando transgride as regras de Deus em relação ao seu semelhante. Preste atenção. Amar ao próximo como a nós mesmos. Mateus 22, 39. Então a primeira regra que ele deixou é amar o próximo como a nós mesmos. Então aquele que não tiver amor, por isso que o apóstolo Paulo dizia que poderia dar o corpo dele para ser queimado no fogo, mas se não tivesse amor, de nada adiantaria. É por causa disso. Então, as 2 normas, a primeira regra é essa: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Aí eu estava numa doutrina agora esses dias, eu perguntando às pessoas: primeiro você tem que amar a Deus, depois amar você. Você está vendo o que é que diz o mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E aquelas pessoas que dizem: eu não gosto nem de mim. Se eu não gosto nem de mim, como é que eu vou gostar de alguém? Agora, se você amar a Deus acima de tudo, você vai amar você. Se você amar você, você vai amar o próximo. Você vai amar ele independente do que ele venha fazer por você, de bem ou de mal, você vai o amar. Então a primeira regra de Deus é essa, que temos que amar o próximo como a nós mesmos. Imagine, você não quer que nada de mal aconteça com você, então você deve não querer também para o outro. Se você não quer que nada de ruim aconteça com a sua família, não queira também para outras famílias. Você consegue entender? Por isso que Deus quer que você ame o próximo como a você mesmo. É a primeira regra. Agora, essa segunda regra, ela vai pegar muita pessoa, principalmente aqui na região onde eu moro. O homem peca quando transgride as regras de Deus em relação à natureza. Você está vendo? O homem vai prestar conta. Ele destrói a natureza, mas ele vai ter uma surpresa naquele dia. Muitos não estão nem aí para isso aqui, mas isso aqui são regras de Deus. Se as suas regras na sua casa não pode ser quebrado, você quer ver uma regra dentro da sua casa? Cozinha uma comida hoje na panela, ela fica suja. Você coloca uma comida de novo nela suja ou tem que lavar? É uma regra, não pode passar por cima. Tem que lavar e bem lavado. Então, é cheio de regra, de norma, a nossa casa tem muito. Aí Deus deixa só 2 normas e 2 regras, o homem quer se livrar delas, não quer, o Criador é ele.
Ele é que é Deus, não somos nós. Nós é quem dependemos dele. Então, em relação à natureza, quando destrói a natureza por maldade e ganância, Deus criou as plantas e os animais e as ervas, tá vendo? Deus criou as plantas, os animais, a erva, para o mantimento dos homens. Está escrito lá em Gênesis capítulo 1, versículo 29 e 30. É tudo Bíblia. Então, podemos matar os animais para a nossa subsistência e não por maldade. Nós podemos usar a natureza. Eu aqui estou dando uma limpeza, arrancando aqui uma jurema. Estou arrancando aqui umas ervas daninhas para plantar palmeira, para reflorestar com outro tipo de planta. Então você já tirar uma, você está entendendo? Agora aquele que destrói, eu não destruo natureza, eu não faço cavão, entendeu? Eu sou contra, para mim tirar uma ave é uma luta, só quando tiver de tirar ela mesmo dali. Então quando você destrói a natureza por maldade ou ganância, você pega uma ave daquela que tem 100 anos, uma carnaúba dessas nossas aqui, que tem 500, 600, 700 anos, ninguém sabe nem quem plantou, umas aves medonhas, a pessoa vai lá, derruba, vende, passa fogo, e ele acha que não vai prestar conta a ninguém. Ele vai sim, ele vai porque são regras estabelecidas por Deus, e aí ela não pode ser quebrada, as regras de Deus. Você consegue entender isso em relação à natureza? Então ela foi feita para mantimento, sim, né? Podemos usar. Mas 3 atitudes do homem em relação ao pecado. Preste atenção. A pessoa que peca, mas não confessa os pecados, existe aquelas pessoas que pecam por ignorância, porque ainda não aprenderam, né? Que o pecado precisa ser confessado. Atos 17:30. Outras encobre. Gênesis 4, 8, 9. Nós sabemos quem foi quem encobriu o pecado. Você lembra quando Deus perguntou a Caim aonde é que estava Abel? Ele ainda tratou Deus como ignorância. Então a pessoa que confessa, mas não deixa o pecado, essa pessoa age assim porque tem medo e remorso. A Bíblia mostra no livro de Juízes que Israel pecava, confessava os pecados, mas não deixava. Tem pessoas que pecam, elas confessam, mas elas não deixam. Há pessoas que confessam e deixam os pecados. O arrependimento é a mudança radical. Deus restaura o homem que confessa e deixa o seu pecado. É o caso do rei Manassés. Em 2 Crônica 33, ali do 20, tem a história. 12 anos ele já reinava, fez tudo que era mal aos olhos do Senhor, mas ele se arrependeu, confessou, deixou e alcançou a misericórdia. É o que acontece no dia de hoje. Aqueles que fizeram várias coisas, vários erros, mas eles o confessaram e eles o deixaram. Aí a palavra de Deus diz assim, ela vem a dizer, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas alguns meios usados por Deus para mostrar ao homem o seu pecado. O Espírito de Deus fala ao Espírito do homem por meio da consciência. Não tem uma pessoa que pratique erro que ela não venha se tocar, porque ela diz assim, uma coisa me disse, uma coisa me tocou. É o Espírito de Deus falando ao Espírito do homem, o alertando ele
que aquilo é pecado. Deus fala ao coração do homem por meio da sua palavra. Ela é mais penetrante de que qualquer espada de 2 gumes. Hebreu 4:12. Ela é o raio-x de nossas vidas. Não tem uma pessoa que vá ler esta palavra de Deus aqui para descobrir o erro das pessoas que não descubra os seus. Eu desafio aquela pessoa que vive apontando o erro das outras pessoas, principalmente dos crentes, que ela vá ler a Bíblia para ela ver como ela descobre os erros dela. É os erros nossos. Quando nós estamos lendo aqui, nós descobrimos. Só que tem uns que nunca deixam. Tem uns que nunca se arrependem. Então, Deus fala. O Espírito de Deus fala ao Espírito do homem. Deus fala ao coração do homem, né? Você lembra o que é que houve? O profeta Natã, Deus fala ao coração do homem por intermédio dos seus profetas. Lembra que foi que Natã foi até a Davi denunciá-lo, chegou lá, contou aquela história a Davi. Então é como Deus fala. Agora nós vamos aqui, Deus fala ao coração do homem por meio de uma ação direta. Ele tanto fala através dos profetas, como ele fala de uma ação direta. Então, as consequências do pecado. O homem erra, mas o pecado ele tem consequência. O pecado cauteriza a mente. O homem torna-se insensível. Então, o pecado ele cauteriza a mente humana. De tanto a pessoa pecar, não confessar, ou confessar e continuar pecando, ela cauteriza que ele passa a viver uma vida natural. O pecado impede a prosperidade. A pessoa que peca nunca prospera, não consegue concluir nenhum projeto em sua vida. Salmo 107:17. É a Bíblia que diz que a pessoa, o pecado empata da pessoa prosperar. O pecado causa doença. O salmista falou sobre isso no Salmo 32, ali do 3 ao 4. É o caso do vício, né? E das bebidas. Então, o pecado ele causa doença também. O pecado ele afasta o homem de Deus. O homem afasta de Deus, o homem afastado de Deus, ele fica a mercê de tudo. Então, tudo isso é consequência do pecado pelas 2 normas e 2 regras que estabelecidas por Deus que o homem não obedece. Se lembra qual é a primeira? Quem crê em Jesus será salvo, quem não crê é condenado. Aquele que destruir o corpo, Deus o destruirá ele totalmente. As 2 regras, amar ao próximo como a nós mesmos. A outra regra sobre a natureza, quem destruir a natureza por maldade ou ganância, Deus virá de encontro a ele. Nós mesmos somos testemunha aqui no nosso lugar. Pessoas que destroem a natureza, eles nunca prosperam. Eles vão, quando der fé, a gente vê eles sem nada. Eles não conseguem. Eles ganham tanto dinheiro destruindo a natureza, mas eles não conseguem enricar. E isso ainda é aqui. Quando a conta chegar, é que a situação piora. Então, quando o homem confessa o seu pecado, Deus não se lembra mais. Hebreu 10:17. Ele não exerce mais a sua justiça e o seu juízo. Não manifesta sua ira. Nenhuma condenação haverá para quem confessa o seu pecado. 1 João 2:1. Quando a pessoa confessa o seu pecado, a sua aliança com Deus ela é refeita. Romanos 3:23 e 24. Quando a pessoa confessa o seu pecado e ela deixa, a sua aliança ela é refeita com Deus. Então compartilhe esse vídeo com as pessoas e lembre,
das duas normas e as duas regras estabelecidas por Deus. Elas não podem mudar. O homem pode fazer o que ele quiser. Isso não é questão de religião. É questão de normas e regras de Deus. Então compartilhe esse vídeo, pelo menos com 5 pessoas. Estamos juntos nesta caminhada. E que Deus abençoe você, sua casa e sua família.